Tabela periódica dos elementos. Em 1869, um professor de química russo chamado Dmitri Mendeleev estava escrevendo um livro escolar para seus alunos quando começou a imaginar como poderia explicar melhor os 63 elementos conhecidos naquela época. Para ajudar a formular seus pensamentos, ele criou uma ficha para cada elemento. Em cada ficha, ele escreveu o nome do elemento, seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos. Ele então posicionou as fichas como um jogo de paciência e começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões. Então veio o momento da descoberta. Diante dele havia algo extraordinário. Os elementos se ajustavam em 5 agrupamentos verticais. Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si, tanto química quanto fisicamente. Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos. Um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros. Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência e as propriedades de 3 elementos que ainda não haviam sido descobertos. Um seria como o boro, ele disse, outro como o alumínio e outro como o silício. Depois, esses elementos foram descobertos e Mendeleev provou que estava certo. Na verdade, houve um pouco de controvérsia, porque um químico alemão chamado Lothar Meyer tivera praticamente a mesma ideia. Mas Meyer não teve tanta coragem assim. E isso é algo bem interessante. Este alemão, que havia tido a mesma ideia de periodicidade e já tinha algumas pistas, não fez as previsões que Mendeleev fez. Aqui vemos o poder de uma previsão bem arriscada para fazer as pessoas aceitarem uma teoria. Não há nada mais poderoso do que fazer uma previsão que não seja óbvia. E aí, torná-la real. E torná-la real. Se você olhar bem suas anotações, eu acho que verá algo muito mais interessante do que aquelas fichas. O que se vê é o seguinte: é como se eu e você tivéssemos de ordenar todas as coisas do mundo. Para começar, devemos fazer uma pequena lista. Então ele fez uma lista dos elementos. Ele colocou no pé da página os elementos listados por ordem de peso, de massas atômicas. Hidrogênio, o hélio ainda não. Lítio, berílio, boro. Então ele os agrupou no papel. Ele escreveu uma tabela experimental. E quando inseriu os elementos na tabela, como eu ou você faríamos, ele os riscou da lista, dizendo: estes se encaixam. Abaixo ele escreveu em alemão: estes não entram, não se encaixam. Estes aqui não são compatíveis. 3 elementos não se encaixavam na primeira vez em que os inseriu na tabela. Toda a tabela estava cheia de riscos. Eu adorei isso. O que nós vemos aqui? E o que vamos fazer na era dos computadores quando não houver mais essas coisas? O que vemos aqui é um ser humano trabalhando, tentando desesperadamente entender o universo. Vemos um rascunho disso. A tabela periódica é o nosso grande ícone. Eu quero dizer, é o que nós associamos à química. Em qualquer sala de química é possível ver uma. Por que a tabela periódica dos elementos é significativa? Ela mudou para sempre a forma como todos aprendem e compreendem os elementos. A tabela periódica dos elementos está para a química, como as notas musicais estão para uma sonata de Beethoven. Para homenagear Mendeleev, seu nome agora está literalmente ligado à tabela periódica. O nome do elemento 101 foi inspirado em seu nome. Ele se chama Mendelévio. Não são apenas os químicos que gostam da tabela periódica. Eu ouvi que você também carrega uma. Ah, com certeza. Carrego sim. Eu quero ver. Nunca se sabe. E eu a uso muito. Vamos ver. Ela é pequena. Bem, vamos fazer um teste. Tudo bem. O que está abaixo do nitrogênio na tabela periódica? Nitrogênio é 7. O eu que preciso está pensar bastante. abaixo... É o enxofre. Não, você errou. Não, é por isso que eu carrego Quase ela. passou perto.
Ah, o É o fósforo. fósforo. É, fósforo Fósforo, é 15, ele né? é... O fósforo é 15. Precisa adicionar 8 naquele ponto. Então é por isso que eu carrego. Eu não consigo me lembrar. Então é 7 mais 8. 15 fósforo, entendi. Existe um padrão aí, não é? A eletricidade transforma substâncias químicas. Na virada do século XIX, a eletricidade estava em alta. As pessoas se dedicavam a fazer baterias e as conectavam a qualquer coisa, só para ver a reação. A eletricidade era como uma nova espécie de fogo. Um dos grandes viciados em baterias na época era Humphrey Davy, um químico inglês autodidata. Em 1807, Davy estava realizando um experimento com baterias em seu laboratório. Ele derreteu um pouco de carbonato de potássio, um mineral encontrado no solo que também constitui as cinzas da madeira. Os químicos especulavam que o carbonato de potássio era um composto formado por diversos elementos, mas não conseguiam provar isso. Davy queria ver se a eletricidade podia ter a resposta. Ele instalou alguns fios vindos de uma das baterias maiores ao carbonato de potássio derretido. E o potássio puro começou a surgir. Davy havia descoberto o poder da eletricidade de reagir com substâncias químicas e transformá-las. Consequentemente, a eletroquímica levou ao surgimento da indústria do alumínio, a produção de semicondutores, painéis solares, mostradores digitais e até as baterias de lítio recarregáveis. Os átomos possuem assinaturas de luz. Na década de 1850, Robert Bunsen e seu assistente de pesquisa Gustav Kirchhoff conduziram uma série de experimentos para determinar por que as substâncias emitiam cores específicas quando colocadas em uma chama. A cor, segundo eles, indicava quais elementos estavam presentes naquela substância. Por exemplo, se o sódio fosse colocado na chama, observava-se tons de amarelo. Cobre, tons de verde. Estrôncio, tons de vermelho. É um belo efeito. Enquanto observava seus experimentos, Kirchhoff se lembrou de como um prisma decompõe a luz em um arco-íris de cores. Então, utilizando um prisma e partes de um pequeno telescópio, Bunsen e Kirchhoff construíram o primeiro espectroscópio, um dispositivo analítico que poderia ajudá-los a ver o espectro gerado pelas substâncias aquecidas. E ele funcionou. Quando um elemento era colocado sob a chama de um bico de Bunsen, a luz da substância aquecida passava pelo prisma do espectroscópio, e então se propagava como um espectro de cores similar a uma fita, repleto de linhas escuras. As combinações entre as cores brilhantes e as linhas escuras eram como códigos de barras que indicavam a presença dos átomos. Quando queimado, cada elemento produzia um espectro totalmente único. Utilizando seu espectroscópio, Bunsen e Kirchhoff conseguiram descobrir dois novos elementos, césio e rubídio. Um dia, Bunsen e Kirchhoff decidiram testar sua invenção à luz do Sol. Ela produzia um espectro que apresentava duas linhas idênticas àquelas do espectro produzido pelo sódio. Bunsen e Kirchhoff haviam descoberto a presença do sódio no Sol a 150 milhões de quilômetros de distância. De repente, os cientistas ganharam uma ferramenta para ajudá-los a estudar a química dos astros. Hoje, o legado desta grande descoberta está na exploração espacial. Um tipo de espectroscópio está sendo usado para estudar as atmosferas de outros planetas, para procurar sinais de água, sinais de vida. O elétron. Nossa próxima grande descoberta é a história de Joseph Thomson e do elétron. Aqui somos nós. Então, tudo o que vemos é formado por substâncias químicas. Isso mesmo. E no futuro? E todas estão ligadas por interações eletrônicas. Ainda bem. Para saber mais sobre isso, eu visitei a Universidade de Harvard. Dudley Hirschbach é professor aqui.
e ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1986 por sua pesquisa sobre a dinâmica dos processos químicos elementares. Então, Thomson descobriu o elétron. Bom, é claro que isso aconteceu, mas ele não o descobriu como se dissesse: Eureka, eu descobri, aqui está. Ele fez um experimento que permitiu a mensuração do coeficiente da carga, a carga elétrica, a massa. E depois ele pôde obter uma medição geral da carga e então provar que a massa era muito, muito pequena. Era cerca de 2 milésimos da massa do átomo mais leve conhecido, o átomo de hidrogênio. Isso provou que ele poderia extrair e analisar um pedaço muito pequeno de um átomo. Bom, isso foi um tremendo choque para as pessoas. Parecia piada. Isso. Era uma parte elétrica de um átomo. Ela era uma parte muito pequena do átomo. Sei. E o que o senhor acha de... Na época de sua descoberta, Thomson era professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele estava usando um equipamento chamado tubo de Crookes em seus experimentos. Realmente, sabe, olha, por acaso, eu tenho aqui um pequeno aparelho que é similar ao que J.J. Thomson usou em 1897. Isso se chama tubo de raios catódicos. É apenas um pequeno cilindro de vidro vazio com alguns eletrodos. Vamos ligá-los e mostrar os pontos-chave do experimento dele de uma forma réplica do primeiro bem tubo simples. de raios catódicos. Foi o primeiro tubo de raios catódicos, um ancestral do tubo da televisão, na verdade. Ao acionar o aparelho, obtemos um feixe de raios catódicos ou elétrons passando por aqui. E eles aparecem quando alguns deles se chocam nesse pedaço de papelão revestido de fósforo. Aqui eu vou criar um campo magnético sei. que você pode usar para desviar os elétrons. Quando Thomson expôs o feixe de raios catódicos a um ímã, a corrente se curvava. Já que os ímãs só podem afetar a matéria, aquilo significava que o feixe de raios era composto por algum tipo de substância eletronicamente carregada, chamada de matéria radiante. Depois de muitas horas de observação e mensuração, Thomson percebeu que havia encontrado as primeiras partículas subatômicas. O raio era um feixe de elétrons. Foi uma descoberta revolucionária. Alguns anos depois, um aluno de Thomson, Ernest Rutherford, conseguiu demonstrar que a carga positiva em átomos, que tinha de estar lá para equilibrar as cargas negativas destes pequenos elétrons que se moviam rapidamente, estava localizada em um núcleo minúsculo 100 mil vezes menor que o tamanho do átomo. Então quase toda a massa estava, é claro, também naquele núcleo, porque os elétrons são muito leves. E ainda é o modelo que nós temos hoje, não é? Esse é o modelo básico dos átomos e, claro, é a chave para entender tudo que envolve os átomos. Como a química. Especificamente como a química, isso mesmo. Elétrons formam ligações químicas. Os cientistas estavam começando a descobrir a anatomia do átomo. Agora eles queriam entender seu comportamento, especialmente o mecanismo que permitia que átomos de certos elementos se combinassem com átomos de outros elementos para formar novas substâncias. No início do século XX, o químico norte-americano Gilbert Lewis desenvolveu um modelo de átomo que forneceu a resposta. Foi ele quem explicou que os elétrons e as ligações químicas dos átomos não estavam no núcleo, que os elétrons orbitam em camadas ao redor do núcleo. No modelo atômico de Lewis, cada camada permitia apenas um número máximo de elétrons. Lewis teorizou que dois elementos químicos podiam se combinar para formar um composto quando cediam ou aceitavam elétrons de seus orbitais externos. Por exemplo, sozinhos, o sódio e o cloro são perigosos. Mas quando um único átomo de sódio cede o elétron de sua última camada e a última camada de um átomo de cloro o aceita, esta troca permite que os dois se liguem e formem o composto cloreto de sódio, o sal de cozinha. A teoria de Gilbert Lewis constituiu um avanço extraordinário. Ela permitiu que os cientistas começassem a fazer compostos químicos, milhões deles, compostos que moldaram a face da vida moderna.
radioatividade. Nossa próxima grande descoberta começou na década de 1890, com a descoberta de uma radiação desconhecida chamada raio-x. Ela causou sensação, e os cientistas imediatamente começaram a procurar outras substâncias que emitiam aquelas estranhas e talvez valiosas formas de radiação. Nas décadas seguintes, vários cientistas investigaram o fenômeno e juntos